Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um De Olho no Mercado. Hoje é 18 de dezembro de 2020, sexta-feira. E no pregão de hoje, o Ibovespa à vista, ele atingiu a região aí de topo histórico, né, na faixa de 119.500 pontos e formou um candle baixista. Isso aqui, na verdade, é um doji, né? Um doji é um candle em que o corpo dele é muito pequeno, né? Quanto menor o corpo do doji, maior é o grau de dúvida, de incerteza. Tá? Não foi o caso do pregão de hoje, né? Ele foi baixista, né? Teve um corpo pequeno, mas ele formou um corpo no pregão de hoje. O que era normal. Ontem eu falei que o candle de ontem ele já demonstrava isso, né? Olha só, o candle ele formou um pavio na parte superior, nenhum pavio na parte inferior, mostrando que há uma força, né? Haveria uma força aqui, uma pressão vendedora. Você pode ver que o corpo do candle, o fechamento, ele respeitou exatamente o fechamento do pregão de ontem. Ele fechou abaixo, claro, né? Mas ele abriu aqui em cima, ele fez uma máxima, ele chegou até a subir bastante e depois ele caiu fechando abaixo da máxima de ontem, tá? No gráfico semanal, o que nós vimos no Ibovespa? Ele atingiu a região aí do topo histórico, tá? O topo histórico foi a máxima, né? Não é nem a última máxima, não, é a máxima, né? O preço máximo que ele atingiu foi 119.500 e poucos pontos, tá? Ibovespa, e ele atingiu esta semana. No gráfico mensal nós podemos ver que, né, ele no final do ano passado, 2019 para 2018, 2019 chegou na máxima e aí na virada do ano ele começou a formar queda, né? No mês de março foi o mês que mais caiu violentamente e aí ele voltou e agora ele atinge novamente a máxima, tá? Ele atingiu aí o topo histórico. Vamos ver, a próxima semana vai ser uma semana definidora, né? Se ele vai fazer uma correção ou se ele vai continuar subindo, tá? Não tem como saber. No gráfico semanal pode ver que, olha só, ele já está bem afastado da média de 20 períodos, né? Bastante afastado. E os candles, o candle que inicia a tendência, você pode ver que os candles que iniciam, eles são grandes e fortes, né? E aí os candles, eles vão diminuindo o tamanho, né? Porque a tendência ela vai perdendo força até o preço corrigir até a média de 20 períodos para retomar um fôlego para a tendência de alta, tá? No gráfico diário mostrou que, né, pode ser o início de um movimento de correção. Vamos ver se essa correção vai durar até a média de 8 períodos. Se ela não respeitar a média de 8 períodos, ela vai até a média, no mínimo, de 20 períodos em 113 mil pontos. Ok? BOVA11, mesmíssima coisa, né? Atingiu aí o alvo de Fibonacci, fez um candle também, um doji baixista, tá? No índice de small caps, pelo segundo dia consecutivo ele formou um candle baixista, ele caiu mais do que o BOVA. Esse aqui é o ETF, né, do índice small caps. E o candle de hoje foi um candle também de força baixista. Vamos ver se ele vai segurar na média de 8 períodos ou se ele vai até a média de 20. Que no caso dele não está tão longe, né, do índice small caps. Então vamos ao mini índice também. Mini índice formou um doji. O corpo do candle do mini índice, do índice futuro, foi menor do que do Ibovespa à vista, né? Você pode ver aí que é um doji considerável. Aí no gráfico de 5 minutos nós não temos, né, nada a fazer. A gente pega a região de lateralização e a gente expande essa região. E aí, enquanto o preço permanecer aqui dentro, nada a fazer. Você pode ver que ele fica oscilando. Ele voltou, caiu, atingiu. Para você entrar vendido, né, tem que esperar aqui, ó, um rompimento, um pullback
e novamente ele retornar aí para a tendência de baixa, tá? Mas por enquanto ele está dentro aí de uma faixa de consolidação imensa, o mini índice, e nada a fazer. Mini dólar hoje formou um doji altista, né? Esse doji aqui é um doji lápide, é um doji altista tentando subir, mas com uma força também. Ele está fraco, né? A força de ambos os lados está fraco. O dólar perdeu muita força, né? Também está dentro aí de uma região de lateralização. Doji, né? Para o gráfico intradiário piorou a situação, né? Hoje ele ficou aqui, ó, dentro dessa região de lateralização aqui, tá? Mas o que a gente pode fazer? A gente pode pegar já a lateralização anterior e a gente pode expandi-la, tá? Expandir para dentro de onde que o preço já formou. Então, enquanto permanecer aqui dentro também, nada a fazer, tá? Mini índice, mini dólar não estão no gráfico intradiário, até mesmo no gráfico diário, né? Eles não estão operáveis. É necessário esperar aí a definição, né? Isso para quem opera tendência, tá? Isso para quem opera tendência, que é, na minha opinião, o melhor modus operandi, tá? Ele se lateralizou e agora está formando dojis, vai ou tocar na média de 20 e voltar a cair para atingir o alvo de Fibonacci em 4,86, ou romper a média aqui e subir. Não acredito que vai romper e vai subir, porque também não está com força altista, tá? O candle foi pequeno, então embora teve uma força altista, não foi aí relevante, tá? Então enquanto permanecer na consolidação, nada a fazer, né? Porque a tendência é onde que a relação risco-retorno é melhor, né? O custo-benefício é melhor. Dos papéis que mais caíram, RDNI3 é um papel que a gente está posicionado, mas é um papel que ele respeitou a média de 20 períodos, tá? Ele subiu forte ontem, subiu acho que mais de 5%, né? E hoje aí ele fez a correção até a média de 20 períodos. Continua altista, as médias inclinadas para cima, tá? É necessário ter paciência aí no swing trade, tá? O swing trade requer paciência. BBRK3 não segurou na média de 20 períodos, tá? Ele caiu, fechou abaixo da média de 20 períodos. Vamos ver se na média de 200 segura. Nada a fazer, né? Tem que esperar aí romper a média, formar um pivô para voltar a cair, etc. Gol foi o terceiro papel que mais caiu e não segurou na média de 20 períodos. Pode ser aí o início de uma tendência de baixa em Gol, tá? Por fim, VEG foi o papel que mais caiu. Quando eu tinha olhado, me solicitaram o estudo de VEG, quando eu tinha olhado, ele estava sobre a média de 20 períodos, eu falei, ó, rompeu e agora fez pullback. Só que não segurou na média, caiu. Agora segurou na média de 8 períodos. Vamos ver, porque a força vendedora foi muito grande, tá? Então, assim, não dá certeza aí se ele vai segurar ou não. No gráfico semanal segurou exatamente em cima, né, da média de 20 períodos, tá? Mas não tá com a cara muito boa aí o VEG não. Manter o stop no mínimo aí abaixo da média de 8 períodos ou na média de 8 períodos e ver o que vai acontecer. Dos papéis que mais subiram, Show 3 deu um show, né? Fez lateralização até a média de 8 períodos e teve aí um grande movimento para cima. Olha, eu não gosto muito de operar sobre a média de 8 períodos, tá? Mas se fosse olhar assim, para quem opera pela média, a entrada seria acima desse candle com stop abaixo. Só que no gráfico de 8 períodos, você não sabe aonde que ele pode corrigir. O que eu faço? Eu olho no gráfico diário e eu olho no gráfico semanal. Ó, no gráfico semanal está afastado das médias e ele está perto da média de 200 períodos, então nem pensar. Aí agora que eu descarto a possibilidade mesmo no gráfico diário, porque a qualquer momento ele pode fazer uma correção. Aqui no gráfico semanal, se ele estivesse próximo das médias, aí sim. Mas como ele não está próximo, não é bom trade agora, tá? Esquece o que eu falei. Ether 3
né, havia caído por 4 pregões seguidos, fez agora uma correção, as médias se cruzaram, alvo de Fibonacci em 11,21 permanece, o movimento de alta de hoje foi um movimento de correção. O ZIN 3 subiu sobre a média de 8 períodos, vamos ver no semanal. Semanal está afastado, inclusive da média de 8 períodos, tá? Pode ser um candle aí de exaustão, não é o momento para entrar nesse papel. GPCP3 fez um movimento de alta, mas tem, né, uma região de resistência aqui em cima, então nada a fazer, né? Você tem que esperar formar um pivô aí, a tendência, né? Você pode ver que, olha só, né, ele fica agarrado, as médias ficam emboladas aqui, a tendência não se desenvolve e é bom você entrar aí com a tendência, né, em plenos pulmões, né? Aqui você pode simplesmente pegar e preencher aí, ó, essa região com retângulo, tá mostrando aí, indicando a região de consolidação, e quando tiver aqui dentro, nada a fazer, ok? Lá no mercado americano, o SP500 ele havia caído, formou um doji aqui, um candle, perdão, igual esse aqui, ó, de queda, e subiu e tá formando um baita de um doji mesmo, tá? Um baita de um doji, um candle de dúvida, mercado americano sem força nenhuma. Ele tá por um tris para cair abaixo da média, até porque VIX voltou a subir, né? O VIX voltou a subir, teve uma leve pressão aqui, mas tá fechando acima da média de 20 períodos, tá? Ouro fez uma leve correção, mas está em plena tendência de alta. Então, fazer um paralelo aí, né? SP500 caindo, em dúvida, VIX subindo e ouro subindo, mercado americano é fraco, né? VIX é o índice de volatilidade, tá? E ouro é um grande hedge aí, né? Uma grande proteção que todos buscam, ok? Então eu vou ficando por aqui, tá? Hoje é sexta-feira, um dia mais light, fazer um vídeo aí mais curto, né? Não falar aí muito no ouvido de vocês, né? Para quem quer assinar os nossos conteúdos, o link vai estar à disposição, ok? Então, até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço a todos, bons estudos e bons trades.